Fernando era um homem de 38 anos, com o rosto marcado pelo sol e pelos ventos implacáveis do alto mar. Ele trabalhava há mais de uma década em plataformas de petróleo, lidando diariamente com máquinas, válvulas e sistemas críticos que poderiam, com um único deslize, causar tragédias inimagináveis. Apesar de sua experiência, ele carregava o estigma de ser alguém teimoso demais. Enquanto muitos preferiam seguir as regras sem questionar, Fernando tinha o hábito de questionar os processos, apontar falhas e sugerir melhorias, o que nem sempre era bem visto pelos superiores. "Você sempre complica as coisas, Fernando", dizia Jorge, seu supervisor direto, em tom de brincadeira, mas com um fundo de verdade. "Às vezes é melhor deixar para lá e fazer o que mandam." Para Fernando, isso era impossível. Desde criança, ele tinha uma curiosidade insaciável e uma atenção quase obsessiva aos detalhes. Cresceu desmontando brinquedos para entender como funcionavam e consertando coisas que nem estavam quebradas. Esse traço se intensificou na vida adulta, especialmente no trabalho. Ele não conseguia simplesmente ignorar o que estava errado, mesmo que isso significasse atritos com os colegas ou atrasos nas operações. Na plataforma em que trabalhava, a rotina era exaustiva. O ambiente era uma combinação de complexidade técnica e pressão psicológica. Fernando sabia que cada peça, cada válvula e cada comando tinha um papel crucial no funcionamento da estrutura gigantesca. Qualquer erro poderia ser fatal, e era justamente essa responsabilidade que o mantinha sempre alerta. Apesar da dedicação, Fernando vivia um conflito interno. Ele sentia que, por mais que se esforçasse, suas opiniões e alertas não eram levados a sério. Uma vez ele relatou um problema em um dos sistemas de segurança, mas sua preocupação foi ignorada. "Isso não vai dar em nada, Fernando. Está tudo sob controle", disseram-lhe. 2 semanas depois, o sistema falhou, provocando um incidente que, por sorte, não resultou em vítimas, mas o ocorrido reforçou o sentimento de frustração em Fernando. Ele era bom no que fazia, mas parecia estar sempre nadando contra a corrente. Em sua vida pessoal, Fernando era reservado. Divorciado e pai de uma menina de 8 anos, ele se esforçava para manter a conexão com a filha, mesmo com os longos períodos que passava no mar. Ela era seu ponto de equilíbrio, a razão pela qual ele nunca se permitia desistir, mesmo nos dias mais difíceis. Tudo parecia seguir o curso habitual até o dia em que Fernando cometeu um erro que mudaria não apenas sua carreira, mas também o destino da empresa. Um erro que para muitos teria sido imperdoável, mas que nas mãos de alguém como Fernando, revelou-se o catalisador de uma transformação inesperada. "Você precisa entender, Jorge", ele disse em uma conversa tensa após o incidente. "Esse erro não aconteceu por acaso. Há algo muito maior por trás disso. E se ninguém quiser ouvir, eu mesmo vou atrás da verdade." Com essa determinação, Fernando embarcaria em uma jornada que o levaria a questionar tudo e todos, incluindo a si mesmo. O que começou como um deslize técnico logo se transformaria em uma investigação cheia de reviravoltas, desvendando segredos que ninguém imaginava existir. Era para ser apenas mais um turno de manutenção de rotina. Fernando estava encarregado de revisar o sistema de válvulas de segurança, um componente crucial que regulava a pressão nos dutos de petróleo. O trabalho exigia precisão absoluta, mas o ambiente era caótico. O rádio não parava de chiar com ordens contraditórias e Fernando sentia o peso da pressão que vinha de todos os lados. "Agilidade, pessoal! Estamos atrasados!", gritou Jorge, seu supervisor, pelo rádio, enquanto o som das máquinas ecoava ao fundo. Fernando ajustava a última válvula quando percebeu algo estranho. O manual que ele seguia parecia desatualizado. O layout do equipamento não correspondia exatamente ao que estava descrito. Ele hesitou por um momento. "Isso não está certo", murmurou para si mesmo. Mesmo assim, pressionado pelo tempo, seguiu o procedimento conforme o manual, ajustando a configuração de acordo com as instruções, mas com uma sensação incômoda de que algo estava errado. Poucas horas depois, o alarme soou, um sinal estridente e inconfundível que fazia cada pessoa na plataforma parar o que estivesse fazendo. Fernando congelou por um instante antes de correr para a sala de controle.
Lá encontrou Jorge com o rosto pálido e os olhos fixos em um painel piscando em vermelho. A válvula não está segurando a pressão correta, disse Jorge, a voz carregada de tensão. Se isso continuar, pode haver um vazamento no sistema principal. Fernando sentiu o estômago revirar. Ele sabia que era sua responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que o problema ia muito além de um simples erro humano. Preciso verificar o equipamento pessoalmente, disse ele, já se dirigindo ao local. No caminho, sua mente trabalhava a 1000 por hora. Ele se lembrava de ter questionado a validade daquele manual meses atrás, mas seus alertas foram ignorados. Está tudo dentro dos padrões, disseram os superiores na época. Agora ele começava a entender que o padrão estava longe de ser seguro. Fernando conseguiu ajustar a válvula a tempo, estabilizando o sistema e evitando o pior. A plataforma voltou ao normal, mas o incidente não passou despercebido. A empresa imediatamente iniciou uma auditoria interna e Fernando foi chamado a depor. Ele sabia que seria o primeiro a ser apontado como responsável, mas em vez de se defender, decidiu jogar luz sobre o verdadeiro problema. Eu errei sim, admitiu Fernando durante a reunião inicial com os auditores, mas meu erro foi confiar em um sistema que está falho há muito tempo. Os manuais estão desatualizados, os treinamentos são insuficientes e a pressão por agilidade nos faz ignorar a segurança. Isso não é só culpa minha, é um problema estrutural. As palavras de Fernando caíram como uma bomba. Durante anos, a empresa operou com a premissa de que a eficiência vinha antes de qualquer coisa. A segurança era vista como algo garantido, uma prioridade apenas no papel. O incidente trouxe à tona uma verdade desconfortável. A negligência não era de um técnico ou de um departamento, mas de toda a estrutura organizacional. Nos dias que se seguiram, Fernando não conseguiu dormir. Ele revisava mentalmente cada detalhe do incidente, cada decisão que tomou e cada sinal que ignorou. Mas, ao mesmo tempo, começava a perceber que havia mais em jogo. O incidente não era apenas um reflexo de falhas técnicas, mas de uma cultura que precisava urgentemente de mudanças. Você vai mesmo levar isso adiante? Perguntou um colega preocupado. Sabe que pode acabar piorando as coisas para você mesmo, não sabe? Fernando olhou nos olhos do colega e respondeu com firmeza. Se ninguém fizer nada, é só uma questão de tempo até que algo pior aconteça. E desta vez, não vai ser só um alarme falso. Com essa determinação, Fernando decidiu agir. Ele começou a investigar por conta própria, revisando documentos antigos, relatórios de manutenção e e-mails arquivados. O que ele encontrou foi ainda mais preocupante do que imaginava. Havia registros de problemas semelhantes em outras plataformas, todos ignorados ou minimizados, e, em muitos casos, os técnicos que relataram os problemas acabaram sendo silenciados ou transferidos. Fernando sabia que estava lidando com algo muito maior do que um simples erro de válvula. Ele estava prestes a entrar em um jogo perigoso, onde cada descoberta poderia colocar não apenas sua carreira, mas também sua reputação e até sua segurança em risco. Os dias após o incidente foram marcados por um silêncio inquietante. Fernando sabia que algo estava prestes a explodir, mas não imaginava o tamanho da tempestade que estava por vir. Cada conversa com os colegas era interrompida bruscamente quando ele se aproximava. Jorge, seu supervisor, evitava olhar diretamente para ele, e os auditores internos pareciam mais interessados em encontrar um culpado do que em resolver o problema. Fernando, você tem que parar com isso, disse Jorge em uma conversa privada no refeitório. Já temos problemas demais. Se você continuar cutucando, vai acabar cavando sua própria cova. Eu não posso simplesmente ignorar o que está acontecendo, Jorge, respondeu Fernando, cruzando os braços. Se ninguém fizer nada, uma próxima falha pode ser catastrófica. E aí, quem vai assumir a responsabilidade? Jorge suspirou, mas não disse nada. Fernando sabia que, apesar das palavras duras, o supervisor compartilhava sua preocupação. Era o sistema que os forçava a seguir em frente, mesmo quando o chão abaixo deles estava desmoronando. A auditoria interna avançava e Fernando começou a notar um padrão.
Cada vez que ele mencionava os relatórios antigos ou os problemas estruturais, os auditores desviavam o foco para questões menores, tentando minimizar a gravidade do que ele apontava. Estamos aqui para investigar o incidente específico, não para revisar toda a política da empresa, disseram-lhe em tom cortante. Mas Fernando não se intimidou. Ele continuou sua própria investigação, mergulhando em pastas antigas e arquivos digitais, muitas vezes trabalhando até tarde da noite. Foi em uma dessas noites que ele encontrou o que procurava, um relatório técnico de 5 anos atrás, assinado por um engenheiro que já havia deixado a empresa. O documento alertava sobre a necessidade urgente de atualizar os sistemas de segurança e os procedimentos operacionais. Era claro como água, a empresa sabia dos problemas, mas escolheu ignorá-los. No dia seguinte, Fernando apareceu na sala de reuniões com o relatório em mãos. Isso não é um problema novo, começou ele colocando o documento sobre a mesa. É algo que a empresa decidiu ignorar por anos. Estou aqui para dizer que isso precisa mudar. Os rostos ao redor da mesa variaram entre choque e irritação. Um dos auditores, um homem de terno impecável e um olhar frio, respondeu: Senhor Fernando, não estamos aqui para discutir políticas corporativas. Nosso objetivo é entender o que aconteceu durante o incidente. Então comece por aqui, retrucou Fernando batendo no relatório. Porque se vocês não entenderem isso, não vão entender nada. Foi nesse momento que Fernando percebeu que estava sozinho nessa luta. Mas ao mesmo tempo, ele sentiu uma determinação ainda maior crescer dentro de si. Ele não estava apenas tentando salvar sua reputação, estava tentando salvar vidas. Dias depois, Fernando recebeu um e-mail anônimo. Era de um colega de outra plataforma que havia ouvido falar sobre sua investigação. Você não está errado, dizia a mensagem. Eu vi coisas parecidas acontecerem aqui, mas cuidado, eles não vão gostar de você expondo isso. A mensagem deixou Fernando em alerta. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não podia parar agora. Ele começou a buscar aliados discretamente, conversando com técnicos de outras plataformas e coletando mais evidências. Cada conversa reforçava o que ele já suspeitava. O problema era sistêmico e estava longe de ser resolvido. O ponto de tensão atingiu seu ápice quando Fernando foi chamado para uma reunião convocada de última hora. Ao entrar na sala, encontrou não apenas os auditores, mas também membros da diretoria da empresa. O clima era pesado e ele sabia que estava prestes a ser confrontado. Sênior Fernando, começou um dos diretores, com um tom que misturava autoridade e condescendência. Recebemos informações de que você tem feito investigações por conta própria e compartilhado informações confidenciais. Isso é uma violação dos protocolos da empresa. Fernando respirou fundo antes de responder. Se seguir os protocolos significa ignorar problemas que podem colocar vidas em risco, então talvez seja a hora de mudar os protocolos. A sala ficou em silêncio por um momento, antes de explodir em murmúrios. Fernando sabia que acabara de se colocar em uma posição delicada, mas também sabia que não tinha escolha. Ele estava determinado a levar essa luta até o fim, independentemente das consequências. Fernando saiu daquela reunião com uma mistura de alívio e inquietação. Ele sabia que havia plantado uma semente, mas estava longe de saber se ela germinaria ou seria sufocada pela burocracia e pelo medo de mudar. Nos dias seguintes, ele foi mantido em observação, um tipo de quarentena corporativa. Suas responsabilidades foram reduzidas e ele percebeu que os superiores tentavam isolá-lo, mas isso não o impediu de continuar. Ele passou noites inteiras montando um dossiê, compilando todas as evidências que havia reunido ao longo das semanas, relatórios negligenciados, e-mails ignorados, registros de incidentes semelhantes ocorridos em outras plataformas, tudo estava ali. Para Fernando, aquele documento não era apenas uma defesa, mas uma proposta. Ele sabia que, se quisesse mudar algo, precisaria apresentar uma solução, não apenas apontar os problemas. E então veio o momento decisivo. A empresa convocou uma reunião extraordinária com a diretoria e representantes de diferentes departamentos. Era um encontro para definir as ações a serem tomadas após a auditoria.
Fernando foi chamado, mas não como convidado. Ele sabia que era ali que tentariam encerrar o assunto de forma conveniente, talvez até culpando-o oficialmente pelo incidente. Quando chegou à sala, os olhares eram duros. Havia uma tensão palpável no ar. Um dos diretores começou a reunião com um discurso polido, mas cheio de subtextos. Estamos aqui para garantir que incidentes como o recente não se repitam. Precisamos identificar os culpados e reforçar nossos procedimentos. Fernando esperou pacientemente até ser chamado a falar. Quando chegou sua vez, ele se levantou, segurando o dossiê que havia preparado. Com todo respeito, não é identificando culpados que vamos resolver o problema, começou ele com a voz firme. O que aconteceu aqui é o resultado de anos de negligência sistêmica, e se continuarmos assim, é apenas uma questão de tempo até que algo muito pior aconteça. Ele começou a apresentar suas evidências, uma por uma. Mostrou os relatórios antigos, os e-mails ignorados, os registros de falhas similares. Cada documento era como uma peça de um quebra-cabeça que revelava uma verdade incômoda. A empresa havia colocado a eficiência acima da segurança e isso estava prestes a cobrar um preço alto. Mas não estou aqui apenas para apontar erros, continuou Fernando. Estou aqui para apresentar uma solução. Ele abriu a última parte do dossiê onde havia elaborado uma proposta detalhada de reformulação dos processos internos. Entre as sugestões estavam a atualização imediata dos manuais técnicos, a criação de um programa de treinamento contínuo para os funcionários e a implementação de um sistema de monitoramento mais moderno. Ele também sugeriu a criação de um comitê de segurança composto por técnicos de diferentes plataformas para garantir que as preocupações fossem ouvidas diretamente pela alta gestão. A sala ficou em silêncio enquanto Fernando falava. Alguns diretores pareciam desconfortáveis, enquanto outros tomavam notas freneticamente. Quando ele terminou, houve um momento de pausa antes que alguém finalmente quebrasse o silêncio. Você tem noção do impacto financeiro disso? Component Placement perguntou um dos diretores visivelmente irritado. Estamos falando de milhões de dólares em investimentos. Sim, tenho, respondeu Fernando sem hesitar. Mas também tenho noção do custo de um acidente. E não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de vidas. Se isso não for motivo suficiente, então talvez estejamos no negócio errado? As palavras de Fernando ressoaram pela sala. Ele sabia que havia tocado em um ponto sensível, mas também sabia que era a verdade. Durante anos, a empresa havia operado com a mentalidade de que o suficiente era aceitável. Mas ele estava ali para mostrar que o suficiente não era mais suficiente. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. A diretoria começou a considerar seriamente as propostas de Fernando. Alguns dos diretores mais jovens viram nelas uma oportunidade de modernizar a empresa e evitar futuros escândalos. Os auditores, que inicialmente estavam mais interessados em encerrar o caso rapidamente, perceberam que não poderiam ignorar as evidências apresentadas. Pouco a pouco, as mudanças começaram a ser implementadas. Os manuais foram atualizados, os treinamentos reformulados e os sistemas de segurança modernizados. Fernando foi promovido a uma posição onde poderia supervisionar essas mudanças, garantindo que elas não fossem apenas superficiais. Mas a maior vitória de Fernando não foi sua promoção ou o reconhecimento que recebeu. Foi o fato de saber que havia feito a diferença. Ele transformou um erro que poderia ter arruinado sua carreira em um catalisador para uma transformação essencial, e no processo mostrou que às vezes é preciso coragem para enfrentar o sistema e fazer o que é certo, mesmo quando todos os outros escolhem o caminho mais fácil. Quando olho para trás, para tudo o que aconteceu, percebo que aquele erro foi, na verdade, a maior oportunidade da minha vida. No momento em que o alarme soou, quando tudo parecia desmoronar, eu só conseguia pensar no quão perto estávamos de uma catástrofe. Mas, com o passar do tempo, entendi que os erros não são apenas falhas, eles são sinais. Sinais de que algo precisa ser reajustado, repensado, transformado. Por anos eu me senti como uma voz isolada em um ambiente onde o silêncio era a norma. Questionar procedimentos, apontar falhas, propor mudanças. Tudo isso era visto como um incômodo, algo que apenas atrasava as operações.
Mas naquele dia percebi que calar-me seria o maior erro de todos. Eu precisava agir, não por mim, mas por todos aqueles que confiam que as plataformas onde trabalham, onde vivem parte de suas vidas, são lugares seguros. Ao longo dessa jornada, aprendi que enfrentar a verdade, por mais desconfortável que seja, é o único caminho para o progresso. Não foi fácil encarar a resistência, a indiferença e até o medo que permeavam a empresa. Houve momentos em que senti que estava lutando sozinho, que minhas palavras caíam em ouvidos surdos, mas dentro de mim, algo me dizia que desistir não era uma opção, porque no fundo eu sabia que estava certo. E saber disso foi o que me deu forças para continuar. A transformação que aconteceu não foi imediata nem simples. Houve resistência, debates acalorados, decisões difíceis, mas no final as mudanças começaram a surgir. Ver os novos sistemas sendo implementados, os treinamentos sendo reformulados, os manuais finalmente atualizados, tudo isso me deu um senso de realização que nunca pensei que sentiria. Pela primeira vez, senti que minha voz tinha sido ouvida, que meu trabalho fazia parte de algo maior. Hoje, quando vejo meus colegas trabalhando com mais segurança, quando ouço sobre como essas mudanças estão sendo aplicadas em outras plataformas, sinto um orgulho imenso, não porque fui o responsável por isso, mas porque fiz parte de um processo que salvou vidas e evitou tragédias. E tudo começou com um erro que, se eu tivesse optado por esconder ou ignorar, poderia ter sido o início de um desastre. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que o verdadeiro progresso nasce da coragem de questionar, de enfrentar o que está errado, mesmo quando isso significa desafiar o status quo. E às vezes é preciso que algo dê errado para que possamos enxergar o que precisa ser consertado. Não é fácil nem confortável, mas é necessário. Hoje olho para minha filha com um orgulho diferente. Sei que quando ela crescer, vou poder contar essa história para ela e dizer: nunca tenha medo de fazer o que é certo, mesmo que pareça que todo o mundo está contra você. Porque no final o que realmente importa é o impacto que você deixa nas vidas ao seu redor. Essa jornada me ensinou que o erro não é o fim do caminho. É, na verdade, um ponto de inflexão, um convite para repensar, para reconstruir, para se tornar melhor. E por mais difícil que tenha sido, sou grato por ter tido a chance de fazer a diferença. E chegamos ao fim de mais um episódio do canal Fatos Inesperados. Esperamos que tenha gostado e considere nos apoiar através de um simples like. Além disso, esperamos que possa compartilhar com os amigos e se inscrever em nosso canal para novas aventuras.